Antropologia Bíblica. Este é o assunto da nossa primeira lição do ano de 2020. Lições da Escola Bíblica Dominical. E não somente da primeira lição, mas ao longo deste trimestre estaremos estudando, prescrutando, conversando sobre as questões da antropologia bíblica. Na primeira lição, Adão, o primeiro homem. Próxima lição, a criação de Eva, a primeira mulher. A natureza do ser humano, na terceira lição. Os atributos do ser humano, na quarta lição. A unidade da raça humana, na quinta. E assim, sucessivamente, estaremos estudando sobre a antropologia bíblica. O que é o homem? Quem é o homem? De onde o homem veio? Onde o homem está? E para onde o homem vai? Quais são as condições que habilitam a salvação ou as consequências da perdição espiritual do homem? Qual é a constituição do homem? O homem é apenas matéria ou é também parte matéria e parte espiritual? A parte espiritual do homem é apenas espírito ou é alma e espírito? Alma e espírito é apenas uma coisa ou são duas coisas distintas? O homem, para ser salvo, depende de quê? Depende das suas boas obras ou depende de algum outro fator para a sua salvação espiritual? Quais foram as providências de Deus para a salvação do homem? Estas e outras questões serão respondidas ao longo de todo este primeiro trimestre de 2020. O comentarista é o pastor Claudionor Correia de Andrade, que eu tive o privilégio de ter como pastor em nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil, pastor presidente Francisco José da Silva. Pastor Claudionor serviu conosco ao Senhor durante muitos anos, tendo sido pastor auxiliar na nossa igreja e também professor em nosso Instituto Bíblico e também professor de muitos seminários e palestras. E eu tive a grata satisfação de tê-lo como professor, como ainda o temos, pois embora ele não congregue mais em nossa igreja, ele continua servindo aos santos sempre quando convidado e convocado para nos trazer um pouco do seu conhecimento através das Sagradas Escrituras. Então, você não pode perder este trimestre sobre o homem, antropologia bíblica. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e quero compartilhar contigo, já nesta primeira lição, algumas questões, algumas reflexões, algo que vai te servir para a ministração, como subsídio para a ministração da próxima lição. Fica com a gente e vamos à lição de número 1. Olá, meu querido, olá, minha querida, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 1. Adão, o primeiro homem. Nesta lição, nós estudaremos basicamente pelo menos 4 tópicos, cada um com seus respectivos objetivos. No tópico primeiro, a doutrina bíblica do homem. Definição, fundamentos e o objetivo. Qual é a definição da antropologia bíblica? Quais são os fundamentos da antropologia bíblica e qual é o objetivo do estudo da doutrina da antropologia bíblica? No tópico número 2, a criação dos céus e da terra. Tópico número 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. E tópico número 4, a missão e a tarefa do homem. São basicamente estes 4 assuntos que estaremos estudando no próximo domingo, amanhã propriamente dito. Pois bem, doutrina bíblica do homem. Qual é o nome da doutrina bíblica do homem? Antropologia bíblica. É importante que o professor diga e exponha e esclareça para o aluno que antropologia secular
é uma coisa. E antropologia bíblica estuda o ser humano dentro da perspectiva bíblica. Antropologia bíblica é o estudo, sim, do homem, é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano. Antropologia bíblica é o estudo, é literalmente o estudo do homem dentro da perspectiva bíblica. Depois que o professor falar sobre a definição de antropologia bíblica, ele falará sobre os fundamentos da antropologia bíblica. O nome já diz, se é antropologia bíblica, os fundamentos estão na Bíblia, na palavra de Deus. É bem claro que poderemos usar outros livros, outros escritos paralelos, porém todos eles estarão de comum acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, na inerrante e infalível e completa palavra de Deus. Então, definição de antropologia bíblica é o estudo sobre o homem dentro da perspectiva ou sob a perspectiva da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Fundamentos é a própria palavra de Deus. E os objetivos da antropologia bíblica é justamente responder às grandes perguntas que o ser humano pode fazer. Quais são estas grandes perguntas? Quem eu sou? De onde eu vim? O que eu represento? Qual a minha missão? E para onde eu vou? Estas são pelo menos as 5 perguntas que qualquer ser humano se faz enquanto estiver na face da terra. E a antropologia bíblica, ela se ocupa e se preocupa justamente em responder estas questões. Quem é o homem? O Salmo 8, versículo 4 e 5, nos responde a esta pergunta. Que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, versículo 5 do Salmo 8, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Quem é o homem? O homem é coroa da criação de Deus. Deus teve um imenso prazer em formar o homem, em criar o homem, pois diz a Bíblia que tudo quanto Deus fizera, o ocaso disto era, e viu Deus tudo que fez, e achou bom. E viu Deus que era bom. E no momento dele, tudo, absolutamente tudo. E na hora que ele foi fazer o homem, a Bíblia diz que ele reuniu toda a Trindade e disse, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Nunca antes ele havia dito palavras como estas. Todas as criaturas, todos os seres e todas as suas criações foram realizadas através da sua soberania. Porém, a criação do homem, Deus fez questão que o homem fosse feito à sua imagem e à sua semelhança. O homem, então, é a coroa da criação de Deus. Quem eu sou como ser humano? Eu sou coroa da criação de Deus. De onde eu vim? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, responde a esta pergunta. De onde nós viemos? E Eclesiastes nos diz assim, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O homem veio de Deus. O homem, ele não é fruto de uma evolução, o homem não é o produto evolutivo de uma ameba ou de outra qualquer criatura ou de outra qualquer criação que veio a se evoluir. Não, o homem é obra da criação direta de Deus. Terceira pergunta, o que eu represento? Nós representamos o próprio Deus na face da terra. Nós estamos aqui na terra com uma missão, que aliás é a próxima, a quarta pergunta. Qual a minha missão? E o tópico 4 da nossa lição vai responder justamente esta pergunta. Qual é a missão do homem na face da terra? E a quinta pergunta, da qual a antropologia se ocupa em responder, é:
para onde eu vou. No subtópico número 2, ainda do tópico primeiro, a antropologia, além de se preocupar em responder estas questões, ela também se preocupa em mostrar a dependência do homem em relação a Deus. O ser humano, ele não é um semideus. O ser humano, ele não é Deus. O ser humano não é alguém independente de Deus. Toda a Bíblia sempre nos dá a entender que o ser humano depende exclusivamente de Deus. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, versículo 28, pregando em Atenas, ele citou alguns dos poetas gregos quando ele disse: porque nele nos movemos, nele nós existimos e nele nós somos. O apóstolo Paulo ele citou o poeta Epimênides, que nasceu cerca de 600 anos antes de Cristo, e ele também citou o poeta siciliano Arato, que nasceu cerca de 315 anos antes de Cristo. Mas por que Paulo citou poetas pagãos, poetas não evangélicos, não judeus? Porque Paulo estava pregando sobre o Deus desconhecido. E Paulo estava dizendo que aquele Deus que eles não conheciam, Paulo estava dizendo, nós somos criação dele, nós fomos criados por Deus. Este Deus desconhecido, na verdade, é desconhecido por vocês, mas eu o conheço e ele se chama Jesus Cristo. E nele nós nos movemos, nele nós existimos e dele nós somos. Paulo estava dizendo que na antropologia bíblica o homem precisa entender que ele depende exclusivamente de Deus. Uma outra missão da antropologia bíblica é levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo. E em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão Jesus Cristo, homem. E finalmente, a antropologia bíblica se ocupa em nos consolar quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo. No tópico número 2, nós vamos estudar sobre a criação dos céus e da terra. E qual é a importância que existe em sabermos o que aconteceu em relação à criação dos céus e da terra. São pelo menos duas importâncias. A primeira é saber que Deus fez tudo belo, tudo perfeito e tudo para a glória do seu nome. E Deus, antes de criar o homem, ele fez tudo com muita sabedoria, oferecendo ao homem as condições de habitabilidade no planeta e no universo. Carl Sagan, um grande cientista, já dizia que o universo foi feito à prova do homem. Por mais que o homem perscrute, por mais que o homem investigue, por mais que o homem questione, ele nunca vai entender plenamente o universo em sua plenitude. Porém, ele vai entender que Deus criou todas as coisas para o conforto e para a sobrevivência humana. Deus primeiro criou os céus, criou os anjos, criou o universo, criou a terra, criou as coisas na terra e finalmente ele cria o homem. O Salmo 19, versículo 1, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo Deus criou com muita sabedoria, tudo Deus criou com muita graça para que a criatura humana possa habitar na terra. Depois que Deus cria os céus, cria os anjos, cria a terra, ele então cria o homem, que é o tópico de número 3. No tópico de número 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O subtópico 1 nos diz o concílio da divindade sobre a criação do homem.
Como eu já disse, para tudo Deus usou a sua soberania direta. Porém, na criação do homem, é como se Deus parasse tudo e reunisse a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, e Deus Pai então diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Seria uma criação esplendorosa, seria algo muito especial. Às vezes, o evolucionismo tenta colocar a raça humana como uma sub-raça evoluída de algo, mas a Bíblia nos ensina que nós somos fruto da criação direta de Deus. E não somos apenas fruto da criação direta, nós somos frutos da criação especial de Deus. O homem foi criado por Deus de uma forma muito especial. O homem é a imagem e a semelhança moral de Deus. É por isso que a criatura não deve adorar a outras criaturas. É por isso que o ser humano, ele não pode se afastar de Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. No subtópico número 2, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. No subtópico número 2, a Bíblia diz, ou melhor, a nossa lição nos diz que Deus cria Adão, o primeiro ser humano. E Adão, diferente dos outros animais, Adão possui algumas qualidades, algumas características, alguns atributos que o diferencia dos demais animais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta é a grande diferença entre o ser humano e os animais. Os animais são irracionais, o homem é racional. Os animais foram criados pela soberania de Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O homem foi feito do pó da terra. Porém, Gênesis 2:7 diz que ele foi formado e feito alma vivente, porque ele recebeu o sopro de Deus, o sopro de vida de Deus. É por isso que, por mais que a ciência estude, por mais que a ciência evolua, ela nunca vai conseguir reproduzir arbitrária e soberanamente um ser humano, porque o ser humano, ele vem de Deus, e diz Eclesiastes 12:7, que ele volta para Deus porque veio de Deus. O ser humano é especial. O ser humano é a imagem e a criação de Deus. Nós herdamos esta herança de Adão. Todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus e precisamos nos voltar para Jesus para que possamos entender tanto a nossa origem quanto a nossa estada e o nosso fim, que é estarmos de volta para Deus. O homem foi feito alma vivente e os animais são apenas espíritos vivificantes. Isso quer dizer que o homem possui uma personalidade, e tendo uma personalidade, o homem possui atributos próprios de uma pessoa. E isto nos distingue dos demais animais. No tópico de número 4, nós vamos aprender então a missão
e a tarefa do ser humano, que são basicamente 4 missões específicas, 4 tarefas específicas. A primeira, glorificar a Deus. A segunda, propagar a espécie. E a terceira, governar e administrar o planeta. Em relação a glorificar a Deus, o homem glorifica a Deus quando ajuda o seu próximo. O homem glorifica a Deus quando se volta para Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem glorifica a Deus quando obedece à palavra de Deus. O homem glorifica a Deus quando renuncia à sua própria natureza pecaminosa, herdada de Adão, e então aceita a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Esta é a missão e a tarefa do homem, glorificar a Deus. Uma outra missão, uma outra tarefa do homem é propagar a espécie humana. E é bom lembrar que nesta propagação da espécie humana, Deus requer que o homem tenha relacionamentos. O homem foi feito para se relacionar com outros seres humanos e também para se relacionar com Deus. E dentro deste relacionamento com outros seres humanos está o casamento. E o propósito de Deus com o casamento é justamente trazer alegria para o ser humano, é justamente fazer com que o homem propague a sua própria espécie através de uma união heterossexual, monogâmica e indissolúvel. Este é o propósito de Deus para o casamento. E esta é a missão do ser humano: glorificar a Deus e propagar a sua espécie e, finalmente, governar e administrar o planeta Terra e toda a criação de Deus. Lá em Apocalipse está escrito que Deus vai destruir aqueles que destroem a Terra. Então, a ecologia, a preservação do planeta, faz parte do propósito da criação do ser humano. Então, esta será a lição do próximo domingo. A antropologia bíblica. Por que Deus criou o homem? Para que Deus criou o homem? Como Deus criou o homem? Qual é a diferença do homem e dos demais seres da criação? Qual é o propósito, a finalidade e a tarefa do homem aqui nesta terra? De onde viemos? Onde estamos? O que fazemos aqui? E para onde iremos? Estas e outras perguntas serão respondidas amanhã, junto ao seu professor na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado por sua atenção. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, não se esquece de ativar as notificações para que você receba os nossos lançamentos. Não se esqueça de dar uma curtida neste vídeo e, se possível, deixe um comentário aí, porque você acaba ajudando o nosso canal a crescer e levarmos esta mensagem para mais pessoas. Deus abençoe, obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.